Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cheguei aqui correndo. Estávamos agora na oração do Desafio Diligência Financeira, que começou hoje, as nossas orações do Desafio Diligência Financeira, às 4h42 da manhã. E aí termina de lá e corre para cá, para o Instagram, para o Desafio 142 dias, para esse nosso tempo diário aqui, né, de Deus para as nossas vidas. Um tempo precioso, onde nós estamos lendo a Bíblia toda, no Desafio 142 dias. E hoje nós estamos aqui no dia, o nosso sexto dia, nós vamos de Jó 28 até o 34. Glória a Deus. Por isso, aleluia. É isso. Então começamos hoje o Desafio Diligência Financeira. Na verdade, estamos em 3 dias de preparo, ontem, hoje, amanhã. Perdão. E aí a contagem dos 28 dias começa depois de amanhã. Você ainda tem a oportunidade de entrar conosco, ali participar. Tivemos uma oração muito especial agora pela manhã. E aí depois a gente vai estar aí começando 28 dias intencionalmente, 28 dias intencionalmente pela nossa vida financeira, todos os dias às 4h42 da manhã. Esse é pelo Zoom, Então a gente se conecta pelo Zoom, com transmissão lá no YouTube para aqueles que estão no desafio. Esse é um evento mais fechado, um grupo fechado. Temos mais de 100 participantes de vários lugares do Brasil que estão conosco aí, gerando em Deus um novo tempo também para a sua vida financeira, porque entendemos que isso está relacionado, As finanças estão relacionadas aí com muitas áreas das nossas vidas, afeta a nossa vida espiritual, afeta o nosso casamento, afeta o nosso ministério, propósito, chamado. Então, a gente precisa pensar biblicamente sobre isso, Precisamos de mudança de mentalidade, precisamos vencer algumas crenças, precisamos que a palavra de Deus, que é martelo, que esmiuça a penha, possa nos ajudar a ter essa transformação de mentalidade. Por isso nasceu o Desafio Diligência Financeira há 5 anos atrás, e estamos aqui então na 5ª edição, tá bom? Então as inscrições ainda estão abertas. Se você quer participar, participa, se inscreve aí conosco. Pai, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso, Deus, que está sendo essa leitura da Bíblia, que nós estamos aqui caçando tesouros, procurando, Pai, mais e mais de Ti, querendo Te conhecer, mais a Tua vontade, através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te conhecer e sabemos que a Tua palavra é a forma como a qual o Senhor, uma das principais formas, Deus, como a qual o Senhor tem se revelado a nós, por meio também do Teu Espírito Santo, mas a Tua palavra, com a orientação, a direção do Teu Espírito, nos dá a conhecer quem o Senhor é, qual é o Teu propósito, qual é o Teu plano, Deus, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E nós estamos aqui nesse lugar de aprender do Senhor, de aprender da Tua palavra, pois a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do lado, que é o Senhor. E nós queremos Te agradecer pela Tua presença, queremos Te agradecer por nos conduzir, Te agradecer, Senhor, por cada desafio, por cada pessoa que o Senhor tem conectado de tantos lugares diferentes, unidos, Deus, no mesmo propósito, em torno da Tua palavra, em torno de conhecer mais de Ti, Deus. Obrigado. Obrigado por todos esses estados representados, Deus, por outras nações que também estão conosco. Obrigado, Deus, porque nós temos hoje pessoas, Deus, também que estão fazendo suas leituras online, Senhor. Isso tem sido um tempo tão precioso, tão especial, alcançando mais e mais pessoas, Deus, que essas leituras, Senhor, a leitura da Tua palavra, as verdades da Tua palavra possa alcançar muitas pessoas, Deus, através dessas ferramentas, através dessas plataformas, Deus, que estamos colocando e disponibilizando, Senhor Deus, essas leituras no YouTube, no TikTok, no Facebook, e disponibilizando, Senhor Deus, aqui no Instagram, Senhor Deus, e que isso possa alcançar e transformar vidas, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é como o martelo que esmiuça a penha, é como o fogo
fogo que queima, é mais cortante e penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, avançar, prosseguir para tudo aquilo que o Senhor tem para nós e vivermos de fato a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Não sabemos quanto tempo temos ainda sobre essa terra. Não sabemos qual será o dia que nos encontraremos contigo para sempre e que não teremos mais essa vida aqui na terra. Mas Deus, nós, enquanto estivermos aqui, enquanto vivermos a vida que o Senhor nos permitiu viver, nós queremos gastá-la para o Senhor, nós queremos usá-la com o propósito do Senhor para nós, nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós, nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, sem perder de vista as tuas palavras. E diante de um mundo, Pai, que tem relativizado, Senhor Deus, os teus princípios, ignorado, escarnecido, diante, Senhor Deus, de tantas coisas que a gente olha ao nosso redor, nós queremos manter os nossos olhos em Ti e na Tua Palavra, Senhor Deus, permanecer nesse lugar todos os dias, Deus, até que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós prosseguimos hoje com Jó capítulo 28. Jó capítulo 28. Há minas de onde se extrai a prata e um lugar onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. O homem põe fim às trevas. Até nos últimos confins procura pedras na mais densa escuridão. Longe da habitação dos homens, em lugares esquecidos dos pés do homem, abre um poço. Longe dos homens fica pendente e oscila. A terra de onde procede o pão é revolvida como por fogo. Safiras procedem das suas rochas, e seu pó contém pepitas de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e os olhos do falcão jamais a viram. Nunca a pisaram feras altivas, nem o feroz leão passou por ela. O homem estende a mão contra a dura rocha e revolve os montes desde as suas raízes. Abre túneis através da rocha, seus olhos veem todos os seus tesouros. Procura as fontes dos rios e traz para a luz o que estava escondido. Onde, porém, se achará sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não lhe compreende o valor. Não se pode encontrar na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem a peso de prata se trocará. O ouro fino de Ofir, nem com precioso ônix, nem com a safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem pode ser trocada por joias de ouro. Não se fará menção do coral nem do cristal. O preço da sabedoria está além dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta até das trevas oculta até das aves do céu. A destruição e a morte dizem, ouvimos o rumor dela. Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar, pois ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando estabeleceu a força do vento e tomou a medida das águas, quando decretou uma lei para a chuva e um caminho para a tempestade, acompanhada de relâmpagos e trovões, então a viu e a manifestou, confirmou-a e também atestou. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. 28, né? Muito precioso esse versículo aqui. O temor do Senhor é a sabedoria. Depois Salomão vai dizer isso em Provérbios, né? O temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. Então a base de todo entendimento é se apartar do mal, né?
temer ao Senhor. Jó capítulo 20. Jó capítulo 20. Prosseguiu Jó em seu discurso. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Ah, quem me dera voltar aos dias da minha juventude, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando o meu caminho era regado com leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça preparava a minha cadeira. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, tinha-me por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva, cobria-me de retidão, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Eu era pai dos necessitados. Examinava com diligência as causas dos estrangeiros. Eu quebrava os queixos do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Eu dizia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os homens me ouviam com esperança e em silêncio aguardavam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam suavemente sobre eles. Esperavam-me como a chuva, abriam a sua boca como a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Então esse verso 29 nós vemos aqui Jó no saudosismo, de quando ele viveu ali a plenitude dos seus dias, antes de todo aquele sofrimento que lhe sobreveio. Capítulo 30, Jó capítulo 30, o atual estado humilhante de Jó, é o título aqui nessa Bíblia, nessa tradução. Lembrando que esses títulos que aparecem aí nos capítulos, eles são dados pelos editores, eles não estão aí nos escritos originais, apenas para nos ajudar. A gente até fez um desafio chamado Overview, que a gente copiou todos esses títulos da Bíblia inteira, que é uma forma de você ter uma visão geral dos assuntos. Jó capítulo 30. Jó capítulo 30. Agora, porém, zombam de mim, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que me servira a força das suas mãos, visto que o seu vigor já pereceu? Debilitados pela necessidade e pela fome, andavam vagando pelos lugares secos, lugares de ruínas e desolação. Apanhavam malvas junto aos arbustos e se sustentavam de raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Eram forçados a habitar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nas cavernas da terra.
bramavam entre os arbustos e se ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. E agora sou a sua canção de zombaria, sirvo-lhes de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, eles sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha calamidade, gente para quem não há socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha, por entre as ruínas se precipitam. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passa a minha segurança. Agora a minha alma se esvai, dias de sofrimento se apoderam de mim. A noite trespassa os meus ossos, o mal que me corrói jamais descansa. Em seu grande poder, Deus desfigura a minha veste. Ele me amarra como a gola da minha túnica. Ele me lança na lama, eu sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Ponho-me de pé, mas para mim não atentas. Tornas-te cruel para comigo. Com a força da tua mão me atacas. Levantas-me sobre o vento e fazes-me cavalgá-lo. Dissolve-me na tempestade. Eu sei que me levarás à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Certamente ninguém entende a mão para o homem arruinado. Ninguém estende. Verso 24. Certamente ninguém estende a mão para o homem arruinado quando clama por ajuda em sua aflição. Não chorei pelos aflitos, não se angustiou a minha alma pelos pobres, contudo, aguardando eu o bem, me sobreveio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. A agitação das minhas entranhas não cessa, os dias da aflição me sobrevêm. Denegrido ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro das corujas. A minha pele enegrece e cai, o meu corpo queima de febre. Pelo que a minha harpa se tornou em pranto de luto e a minha flauta em voz dos que choram. No 29 ele faz toda a lembrança do que ele vivia e no 30 ele fala e se lamenta daquilo que ele está vivendo ali no momento, né? Capítulo 31, a conclusão então do discurso de Jó. Jó capítulo 31. Fiz aliança com os meus olhos, portanto, como os fixaria numa jovem? Pois que porção tem o homem da parte de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Não é a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam a iniquidade? Não vê ele os meus caminhos e não conta os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos e se as minhas mãos se tornaram imundas, então semeie eu e outro coma, seja o produto das minhas colheitas arrancado. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa cereal para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois isso seria uma vergonha, um pecado para ser punido pelos juízes. É fogo que devora até a destruição, desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando contendiam comigo, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a meu servo? Ou não nos formou do mesmo modo na madre?
Se retive o desejo dos pobres, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, se sozinho comi o meu pão, sem dividi-lo com um órfão, desde a minha juventude criei o órfão como se lhe fora pai, e guiei a viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado falta coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não me aquentava com a lã dos seus cordeiros, se levantei, verso 20, repetindo o verso 20, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, sabendo ter o apoio dos juízes na porta, então caia do ombro o meu braço e seja arrancado da articulação. Pois a destruição vinda de Deus seria para mim um horror, e por causa do temor do seu resplendor eu não poderia fazer tais coisas. Se no outro pus a minha esperança, ou disse ao... Verso 24, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha segurança, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando se movia gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e com a mão lhes ofereci beijos de homenagem, também isto seria pecado, para ser punido pelos juízes, pois eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima. Se me alegrei com o infortúnio do que me tem ódio, e se exultei quando o mal lhe sobreveio, não deixei pecar a minha boca, invocando uma maldição sobre a sua vida. Se as pessoas da minha tenda não disseram, quem não se fartou da carne provida por Jó? O estrangeiro não passava a noite na rua, pois as minhas portas estavam abertas ao viajante. Se com os homens encobri o meu pecado, ocultando a minha culpa do coração, porque temia a multidão e tinha tanto pavor do desprezo das famílias, que me calei e não saí da porta, quem me dera alguém que me ouvisse. Agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, sobre mim, a ataria como coroa. Eu lhe daria conta dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos se molharem de lágrimas, se comi os seus produtos sem pagar e quebrantei o espírito dos seus donos, por trigo me produza espinhos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. E aí, como eu disse, todo esse tempo, Jó então estava ali cheio de justiça própria, e esse seu último discurso mostra isso. O quanto ele era íntegro, o quanto que ele era um cara incrível ali, sendo fiel, cuidando do órfão, da viúva, repartindo o que era seu, não tratando ninguém com desigualdade, não colocando seus olhos sobre donzelas, não se deixando levar por outra mulher. E tudo isso ele foi mostrando aqui como ele era íntegro, como ele era e cheio de justiça própria, porque apesar de tudo isso, a Bíblia diz que a nossa justiça própria é como trapos de imundícias. Então, aqui estava sendo tratado isso também na vida de Jó, essa justiça própria dele, para que ele pudesse reconhecer que por melhor que ele fosse, ele nunca seria bom bastante diante da santidade de Deus, e por isso nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, que seja bom bastante, porque a gente não seria com o nosso próprio esforço, por melhor que a gente se esforce. Por mais que a gente se esforce. Jó capítulo 32, então, aí nós começamos a terceira parte do livro de Jó. Nós tivemos a primeira, que foi o epílogo, a segunda, que foram os discursos de Jó e dos seus 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofá, e nós temos agora aqui o monólogo de Eliú. Eliú se levanta agora para falar, um jovem que vai falar aqui a Jó e a seus amigos.
Jó capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Acendeu-se, porém, a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú esperou para falar a Jó, pois eram mais velhos do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Tive receio e temi de vos declarar a minha opinião. Pensava eu, falem os dias, a multidão dos anos ensine a sabedoria. É o espírito do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os velhos que são sábios, nem apenas os idosos que entendem o que é reto. Pelo que digo, ouçam-me, também eu declararei a minha opinião. Aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Atentando para vós, nenhum de vós houve que convencesse a Jó, nem que respondesse às suas palavras. Por isso não faleis, achamos a sabedoria, que Deus o refute, não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, já não respondem, falta-lhes as palavras. Acaso devo esperar agora que não falam, agora que estão calados e nada mais respondem? Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, pois estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange. Dentro em mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Falarei para que encontre alívio. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de bajulação com o homem, pois se eu soubesse bajular, em breve me levaria o meu Criador. Eliú tem esse discurso aqui muito interessante que nos ensina bastante, né? Eliú aqui, pelo que a gente entende, ele era bem mais jovem do que eles, do que Jó e seus amigos, e eu já preguei, já falei sobre Eliú em alguns momentos, né? Principalmente aí falando sobre o jovem, né? Ministrando para jovens e falando sobre como Eliú foi um jovem insano, né? Como eu costumo dizer aqui no sentido que eu uso para a palavra insano, né? Que é o contrário do padrão vigente, né? O que parece loucura para o mundo. Ele foi essa pessoa que foi capaz de ser usado por Deus, de se levantar. Mas a gente vê algumas coisas interessantes, né? Eliú, ele foi respeitoso, né? Ele esperou a vez de falar, né? Ele respeitou a idade daqueles homens, ele respeitou a história deles, ele esperou o seu momento de falar, né? E falou com respeito. A gente vê esse respeito que ele teve ali para confrontar, porém com respeito. Ele era alguém direcionado pelo Espírito Santo, é outra característica que a gente vê aqui. Ele foi impulsionado pelo Espírito para poder falar, então ele realmente vai ali se posicionar, né, nessa direção do Espírito, com respeito, esperando o tempo dele. Então a gente aprende algumas coisas aqui, né? O respeito, o tempo certo para falar, o ser guiado pelo Espírito Santo e o não se calar, esperar o momento certo, porém não se calar, porque ele disse aqui que ele só teve alívio quando ele abriu os lábios, né? Então, quando você tem uma mensagem para entregar e você vai fazer isso respeitosamente, você vai fazer isso no tempo certo, mas se você se cala, você não tem alívio, você só tem alívio quando você entrega aquilo que você precisa entregar ali como mensagem, né? Então, bem interessante aqui a respeito de Eliú. E aí continua
no 33 e no 34, que a gente vai ler ainda hoje, a gente vai ter todo esse discurso aí desse Eliú. Jó capítulo 33. Agora, pois, ó Jó, ouve as minhas palavras, dá ouvidos a tudo o que eu disser. Estou prestes a abrir a minha boca, as minhas palavras estão na ponta da minha língua. As minhas palavras saem da sinceridade do meu coração, os meus lábios falam com sinceridade do que sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Se podes responder-me, prepara-te para confrontar-me. Diante de Deus sou como tu, do barro também fui formado. Não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Disseste, porém, em meus ouvidos, eu ouvi bem as tuas palavras. Estou limpo, sem pecado, sou puro e livre de culpa. Contudo, Deus encontrou pretextos contra mim. Ele me considera seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eu, porém, te respondo que nisso não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do mal do seu desígnio, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, com incessante agonia nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, a sua alma a comida preferida. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma vai se chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. A sua carne se reverdece como a de uma criança, é restaurada como nos dias da sua juventude. Ele ora a Deus, que lhe é favorável, vê a face de Deus e clama de júbilo. Deus o restaura a sua justiça. Então ele vem aos montes e diz: pequei e perverti o direito, mas não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e viverei para desfrutar a luz. Tudo isso é obra de Deus, 2 a 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição, para que a luz da vida brilhe sobre ele. Escuta, ó Jó, e ouve-me. Cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, pois desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu. Cala-te e te ensinarei a sabedoria. Jó, capítulo 34. Então disse Eliú: ouvi, vós sábios, as minhas palavras, vós entendidos, inclinai a mim os ouvidos, pois o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhemos, verso 4. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Diz Jó: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Anda na companhia dos que praticam a iniquidade, caminha com os ímpios. Pois diz: de nada aproveita ao homem comprazer-se em Deus. Por isso, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja praticar impiedade, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade.
Segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe deu autoridade sobre todo o mundo? Se Deus quisesse e retirasse o seu espírito e fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem expiraria, e o homem voltaria ao pó. Se há em ti entendimento, ouve isso, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Pode governar o que aborrece o direito? Contenderás aquele que é justo e poderoso? Condenarás, verso 17. Pode governar o que aborrece o direito? Condenarás aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: sois ímpios, e aos príncipes: sois perversos, que não faz discriminação em favor dos príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, pois todos são obras de suas mãos? Eles no momento morrem, no meio da noite os povos são perturbados e passam, os poderosos são removidos sem auxílios de mão humana. Os seus olhos estão sobre os caminhos do homem, ele vê a todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, nas quais se escondam os que praticam a iniquidade. Deus não precisa observar por muito tempo o homem para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes sem depender de investigação e põe outros em seu lugar, porque conhece as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele os castiga por causa da sua impiedade à vista de todos, porque se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Fizeram que o clamor do pobre subisse até ele, de sorte que ouviu o clamor dos aflitos. Se, porém, permanecer quieto, quem poderá condená-lo? Se encobrir o rosto, quem poderá contemplá-lo? Contudo, ele domina as nações e os indivíduos, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém disser a Deus: sou culpado, mas não pecarei mais, o que não vejo, ensina-o tu a mim. Se cometi maldade, nunca mais tornarei a praticá-la. Deve Deus recompensar-te como tu queres, se não te arrependeres? Pois tu deves fazer a escolha, não eu. Assim, dize-me o que sabes. Os homens de entendimento declaram, os sábios que me ouvem dizem-me. Jó fala sem conhecimento, às suas palavras falta sabedoria. Oxalá fosse Jó provado até o fim por responder como os ímpios. Ao seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós bate palma com desprezo e multiplica contra Deus as suas palavras. Jó, então, vamos hoje até o capítulo 34. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia toda na ordem cronológica, ordem em que os fatos provavelmente aconteceram. E isso significa então que o livro de Jó, que é mais aceito aí pelos eruditos, pelos historiadores, como tendo acontecido no período dos patriarcas, ali contemporâneo dos patriarcas. Então por isso nós o lemos aqui depois da Torre de Babel, antes de Abraão. Depois que terminarmos o livro de Jó, que a gente termina amanhã, a gente volta então para Gênesis, lá para Abraão, por causa dessa questão da ordem cronológica. É um livro sem genealogia, é um livro sem referência ao templo, à lei, ao tabernáculo, né, a Moisés, aos demais. Aí, né, temos uma referência ao dilúvio, que a gente teve ontem aqui, e então, por causa de tudo isso, ele é considerado que provavelmente se passou nesse período ali, antes de Moisés, né, antes da lei, antes do tabernáculo. Amém? Então hoje nós completamos o capítulo 34 de Jó e amanhã nós o terminamos esse livro, né, de Jó tão incrível, que trata sobre a soberania de Deus, trata sobre a confiança no Deus que tem todas as coisas, que aponta para Cristo como a expectativa de um Redentor que viria, do Deus que se manifestaria, que
se apresentaria a nós como se apresentou através de Jesus e que ele, apenas ele, pode nos redimir, nos resgatar, porque a nossa justiça própria não pode nos fazer justos diante de Deus, por melhor que a gente seja. E Jó fala sobre isso. Eliú aqui termina esse capítulo 34 que a gente leu hoje, dizendo que ao seu pecado ele acrescenta a rebelião, né? Falando de Jó. Entre nós bate palmas com desprezo e multiplica contra Deus as suas palavras. Então, apesar de Jó não ter pecado num primeiro momento, né, dele ter dado a glória para Deus, ter confiado no Senhor, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois, ele ali com seus amigos, ele acaba falando, né, se justificando e questionando Deus, amaldiçoando o dia que nasceu, e peca ali com as suas palavras contra Deus. Então a gente vê isso aí no livro de Jó. Amém? É isso. Deus abençoe vocês, então. Tenham um ótimo dia. Amanhã nós voltamos, então, às 5h42 da manhã para darmos continuidade à nossa leitura da Bíblia inteira no desafio 142 dias. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.